Boas tardes, boas noites. Estou aproveitando para gravar as duas exposições em seguida e dar já uma continuidade nas nossas reflexões aqui, falando acerca da vontade, né? Então, o André Luiz aqui abre o parágrafo com o título de Alavanca da Vontade. E vamos ler esse trecho. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo, de química, né? Inelutável do pensamento. Nossa, o que ele quer dizer isso? Todas as nossas simpatias, antipatias, comunhões, distensões, atrações, repulsões se faz através do pensamento. Então, todos nós temos o seu hálito mental, né? É aquilo que você expressa, que é o resultado de tudo que você já viveu e o que você está sendo influenciado neste instante. E isso, esse conjunto de estímulos faz a tua mente provocar pensamentos. Não só você, como todas as criaturas do universo. As criaturas do universo, que é o outro, né? Por pensar, também vai te influenciar, também vai influenciar o meio em que você está. Então, se você está num determinado lugar, você influencia aquele lugar com os seus pensamentos. Como sempre tem mais alguém, então esses pensamentos também influenciam o mesmo lugar e, portanto, você que está lá. Então, é uma permuta inimaginável de pensamentos. Permuta, troca, intercâmbio, barulho, ruídos, né? Só que você só vai perceber pensamentos semelhantes, não necessariamente iguais, mas semelhantes ao teu, né? Por quê? Porque como são ondas, as ondas têm um intervalo em que elas são parecidas. Tem umas que são iguais, tem umas que são parecidas. Então, esse conjunto de iguais, parecidas para mais, parecidas para menos, nós chamamos de faixa vibratória. Então, de todas aquelas influências em torno de você, você só vai perceber aquelas que estão dentro do intervalo que você costuma emitir. Você estabelece qual é a tua realidade, qual é a realidade que você quer identificar. Isso é fundamental, é como se você fosse um rádio. Então você põe lá a sintonia e vai captar uma determinada faixa. É quando você está estudando, então você está pegando só pensamentos atinentes à atividade de estudo, principalmente ao conteúdo do que você está estudando. Você está estudando matemática, né? Vai te chamar a atenção as relações matemáticas entre as coisas que estão em volta e os pensamentos semelhantes, porque os pensamentos eles viajam por infinito. Se você está estudando pintura, está pintando um quadro, o que vai te chamar são os pensamentos relacionados à própria pintura, daqueles outros que pintaram, daqueles que geraram os teus modelos e assim sucessivamente. Então, nós é que escolhemos o que existe para nós. Isso a realidade, as coisas que nos aparecem são aquelas que nós escolhemos. A brincadeira é você está descendo uma rua. Se você é jardineiro, você vai pensando, as casas que você olhar, o que vai te chamar a atenção são os jardins.
Se você é pedreiro e está descendo a mesma rua, o que te chamará a atenção são as obras, o formato, a arquitetura. Se você é criador de cachorro, ou tem afinidade, você vai descer aquela rua e vai te chamar a atenção as ruas que tem cachorro. A rua é a mesma, as casas são as mesmas, mas cada um identifica a existência daquilo que lhe convém. Perfeito? Muito bem. Somos senhores da nossa existência. Não é só da vida, existência. Ok? Eu vou ler de novo para a gente ver se bateu o que conversamos. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, na química, no quimismo inelutável do pensamento. Porque o pensamento, ele é a expressão do que eu desejo, ele é a expressão das minhas atitudes, ele é a expressão das minhas obras. O fato de eu fazer as coisas são as minhas obras, as atitudes. Eu sou o autor e para fazer qualquer coisa eu penso e vou me relacionar com quem pensa semelhante. Continuando. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores à vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si mesmo. Como é que é? Todos nós temos o universo à nossa volta, materialmente falando, para nos estimular a desenvolver a inteligência. Ao desenvolver a inteligência, nós vamos, como consequência, transformando o tipo de pensamento que somos capazes de gerar. É uma conquista, é um aprendizado. Gerar pensamentos mais refinados exige esforço do espírito. Pensamentos mais frívolos não precisa de muito esforço. Zé, dá um exemplo. Ora, quando eu penso em comer, isso qualquer um pensa. Não tem algo, pensamento de alimentação, reprodução, sobrevivência. Esses pensamentos são primários para nós, não primitivos, são primários. Né? Qualquer um pensa. Né? Agora, começar a pensar sobre o que o livro está me explicando, aí já exige algo mais. Mas puxa, eu pego o livro, começo a ler, me dá sono. Sim, porque é um exercício. Não é natural a leitura. A leitura não é alguma coisa natural. Ela não vem com a natureza do corpo. Ela é apreendida. Você tem que passar pela escola para receber o código das palavras e transformar esses códigos em pensamentos. Então não é natural, é uma construção posterior ao nascimento. Você pode até ter mais ou menos facilidade para ler e escrever, mas isso é apreendido. O que o espírito tem próprio é o pensamento. Agora, converter isso em código, em letra, em desenho, isso é um trabalho. Por isso que exige esforço. Né? Por isso que criança, via de regra, muitas, na sua maioria, né, não gostam de estudar. Porque, poxa, é muito mais lúdico brincar, né? Porque são coisas materiais, é ergométrico. Agora, sentar e ler,
Primeiro que eu tenho que ficar lá sabendo como é que é o A, o B, o que significa. É um esforço. Depois que transpõe todas essas barreiras, aí aprende a gostar. Porque aí aprendeu, fez parte e está utilizando, ótimo, beleza. Então agora eu sei ler e eu não sei ficar sem ler. Por isso que existe uma curva de aprendizado, que a gente fala. É o tempo que se demora para aprender alguma coisa, principalmente a codificação de leitura e escrita. E ainda carregado dentro de uma língua. Você pode aprender a ler e escrever em português, mas e daí? Você aprendeu, mas não é outra coisa em inglês. E quando você vai aprender bem inglês? Quando você começa a pensar em inglês. Mas o problema é que no mundo existe português, inglês, alemão, chinês, japonês, e assim vai. Então, exige esforço do espírito. Então vamos lá, eu vou reler para retomar esse trecho. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por um impulso inconfundível, quer dizer, a matéria e em movimentação são as partículas de natureza subatômica. Fácil ser-nos a observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá a seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais do ponto de vista de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si mesmo. Então, inteligência, moral, sentimento fraterno, isso é desenvolvido, é conquistado e, como a gente comentou, dá trabalho, leva tempo, tem esforço. Não queiramos do outro o que ele não aprendeu. A gente brinca, de nabo não sai sangue. O que significa isso? Que o nabo dá o que o nabo dá, não dá sangue, Às vezes a gente tem a expectativa de que a pessoa tenha um comportamento, tenha um pensamento, tenha compreensões que ela não tem, porque ela não aprendeu, não desenvolveu. Ah, Zé, mas eu já desenvolvi. Parabéns. Algumas coisas, porque outras certamente você não desenvolveu. Por que eu tenho certeza que você não desenvolveu? Porque estamos na Terra. Porque se já tivesse desenvolvido essa e todas as outras, já não estaria aqui. Então, o fato de termos uma compreensão melhor de algum tema não significa que temos de todos. O tema melhor aí, que é o chá para tudo, o coringa, é o amor. Conseguiu amar, aí o resto é consequência. Mas primeiro a gente estuda, primeiro a gente, volta aquela história lá que a gente brinca com Frei Fabiano. Em relação às pessoas, tem que primeiro tolerar, em seguida respeitar, para depois que respeitar, compreender, para ao fim amar. E esse processo, ele não é contínuo, ele pode ir e voltar. Quantas vezes você não tem uma amizade com uma pessoa e acontece algum mal entendido, às vezes nem tão mal entendido, e aquele processo todo você rompe uma amizade, você recua, você volta. Então, aquilo que a gente brinca, reconciliação com o espírito é fácil. Você vai lá, se redime, reza, pede perdão, blá, tudo bem, te perdoou, vocês se acertaram. Agora, manter isso é mais difícil. Porque você está gerando uma expectativa para o outro e para si mesmo, e para atender a expectativa do outro, e ele também entender que essa expectativa está dentro dos seus limites, exige o quê? Convívio. É só o convívio que permite esse ir e voltar o tempo todo.
tolerar, respeitar, compreender e amar. Eu geralmente, quando eu tenho um amigo e aí a gente se estranha, o que você faz? Não quero saber mais dele. Né? Ele fica lá, eu fico aqui, eu não esperava isso dele, ele não esperava isso de mim, e acabou. Né? Aonde a gente não consegue fazer isso? Na família. Na família não dá para ficar sem família. Às vezes até a gente tenta, fica sem falar com parente, familiar, né? Mas não tem jeito. Você vai ficar assim, vocês vão ficar sem se falar. A pressão dos outros membros da família impõe o convívio. Por isso que a família é o começo do aprendizado. Não aprendeu em família, como é que vai aprender na rua? Né? No trabalho, o trabalho impõe dentro do horário de serviço. Né? Você não gosta do chefe, mas você está lá, continua convivendo e continua não gostando. Né? Vamos continuar. André Luiz. E para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Aqui ele chama de alma, né? E nós vamos nos voltar a Kardec. Alma é quando o espírito está encarnado, né? E espírito é quando ele está desencarnado. Pela leitura parece que ele está falando de alma quando se está encarnado mesmo, né? Qual é a diferença? A diferença é 500 anos antes de Cristo, através de Sócrates e os filósofos, que como é que nós vamos colocar? As coisas que têm vida própria, que têm vida, é porque tem um ânimos, aquilo que dá o dinamismo àquela coisa. Aquela coisa pode ser uma águia, um animal, até se coloca em algumas situações da natureza, né? O que é que anima aquele ser? O que é que anima, né? E aí, o que anima, o ânimos, dá origem à palavra alma, né? Animismo não é esse animismo que a gente fala aqui na doutrina, restritamente. Animismo, de modo geral, a todos aqueles seres que têm algo que os anime. Eles têm alma, daí eles têm animismo. Uma pedra, em princípio, não tem animismo, porque é uma pedra, ela fica lá. Agora, todo aquilo que tem algum tipo de deslocamento, reprodução, movimento, né? Movimento, vamos falar em movimento. Porque tem algo que a anima. Quem é que anima ela? A alma. Então, nós, encarnados, né? O que é que anima o corpo humano? A alma, a nossa alma. Por isso que já naquela época Sócrates colocava, são duas coisas que existem, o corpo e a alma que anima o corpo. É nesse sentido. E Kardec e os espíritos colocam exatamente essa distinção. A alma é quando se está encarnado e espírito é quando está desencarnado. Por quê? Porque quando se está encarnado tem um corpo e o que anima o corpo é a alma. Vamos lá. A princípio, adstrita aos círculos augustos do primitivismo, a vontade agarrada ao instinto de preservação faz do espírito um inveterado monomaníaco de prazer inferior. Muito bem, então aqui já falou do espírito, né? Que ele já tratou do espírito. Aqui a vontade, ela é o resultado da razão. Como no primitivismo a razão ainda é pequena, mas já existe, porque o espírito, ainda que primitivo, virou espírito, ele tem a deliberação, ele tem a liberdade, ele tem
a astúcia, ele tem a inteligência, são todos sinônimos, né? Na mitologia se chamava de astúcia, né? Não inteligência. Então, virou espírito, ele tem a razão, ele tem a deliberação. Se ele tem a deliberação, inteligência, interleges, né, do que tem ali entre as coisas, ele lege, ele julga, ele escolhe, ele avalia, né? Então, com isso, essa deliberação é fruto da razão dele, é a vontade. Já o instinto ele já traz da parcela animal dele, já é uma carga, o instinto ele traz. Ele traz da sua evolução sem consciência. É instintivo, não é intuitivo, não confunda. Instintivo é algo que tem a ver com desejos do corpo, é a parte do corpo, né? A composição toda biológica. Agora, a vontade é o resultado da razão, né? Da deliberação. Essa distinção, Rousseau tratou isso, né? Mas ao longo da história, com outras palavras, são as mesmas coisas. Eu vou ler mais esse parágrafo e interromperemos. Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece um homem qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo em monoideísmo intermitente. Então, no desenvolvimento, né, que ele traz um instinto carregado por toda a evolução biológica dele, mas ele começa a deliberar qual o comportamento. É sempre, ele chama aqui de molusco, né? Você pega lá um ser aquático, lá uma anêmona, ela está lá com os seus tentáculos, a hora que se aproxima, o que ela faz? Ela se fecha, né? Por que ela se fecha? É uma situação de proteção, é voltar para si, né? É um processo porque ela está tentando descobrir o mundo, só que o mundo, ela vai tateando o mundo, e o mundo começa a dar provocações, percepções que ela vai aprendendo. Mas aquilo que é novo sempre, ela recua. Todo peixe, para se alimentar, ele primeiro bate, né? Principalmente esses peixinhos aí no mar e tal, ele vê lá um alimento lá, um outro peixe morto. O que eles fazem? Eles primeiro batem para ver se tem reação. Não teve reação, aí eles se aproximam para se alimentar. Porque é sempre o toque. Se bater o toque, qualquer coisa de ameaça, ele volta para si mesmo. Já estourou o nosso horário, infelizmente. Na outra oportunidade continuamos. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. Veremos hoje da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde se refere às leis morais, do capítulo 6, Lei da Destruição. Na questão 737, vemos formulada a seguinte pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E olhem a resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que a cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Estas subversões, porém,
são frequentemente necessárias para que, mais pronto, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Na questão 740, foi perguntado aos espíritos: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não tiverem dominado pelo egoísmo. O comentário a respeito desse tema no Livro dos Espíritos é muito vasto. E nessa mesma questão, o codificador pergunta se não teria a divindade outros recursos para promover o progresso das pessoas. Os espíritos informaram que sim, e isso acontece através dos fenômenos naturais, como epidemias, insucessos de vária ordem, fenômenos sísmicos e outros. Então, Allan Kardec volve a questão, indagando que, se num caso desses, muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos. Os benfeitores espirituais assinalam que não, porque dentro do Código das Soberanas Leis, somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. Passando agora para o livro Divaldo Responde, volume 1, onde um dos temas do livro é mortes coletivas, vamos abordar a seguinte questão que foi formulada a ele sobre esse tema. A questão é a seguinte: então, podemos dizer que existe uma correlação desses acidentes com as reencarnações anteriores das vítimas? E a resposta de Divaldo Franco: sem dúvida, há uma vinculação, inclusive, entre os indivíduos que são vítimas. Imaginemos como eram as guerras do passado, como são algumas calamidades do presente. Quando há conspiração de pessoas que estão vinculadas pelos mesmos interesses sórdidos em prejudicar a comunidade através de fenômenos perturbadores e destrutivos. Essa ligação irá ressurgir quando reencarnarem e serão atraídos pela lei das afinidades para que estejam no mesmo local, a fim de, coletivamente, resgatarem o delito. Vamos a outra questão formulada para que Divaldo pudesse responder. E os familiares? Eles se veem repentinamente afastados daqueles entes queridos. Eles também estão vinculados às leis de causa e efeito? E Divaldo responde: com certeza que sim. Imaginemos
que em uma programação bélica sempre há aqueles que são os construtores intelectuais da calamidade, os programadores que ficam na retaguarda. De igual maneira, o mesmo ocorre em determinados problemas de natureza individual. Sempre alguém interfere para que isso tenha lugar e fica às ocultas. Através das bênçãos da reencarnação, voltam a nascer dentro do impositivo biológico, para que haja uma afinidade característica. E então, com a partida de um ou outro, que seriam talvez os mais responsáveis, a dor atinge também aqueles que foram os antigos programadores intelectuais. Sob qualquer ponto de vista, todos são dignos de nossa ternura, de compreensão e de preces, tantos os que viajaram para o grande lar, como os que ficaram na terra dominados pelo sofrimento da saudade. Vamos a outra questão. Nesses acidentes, temos vítimas que têm idade mínima e outras que já estão com a idade avançada. Também nesses casos, existe a lei da causa e efeito? E a resposta de Divaldo: sem dúvida, porque para nós que estudamos a doutrina espírita, a idade biológica não é importante. É fundamental o fenômeno da transformação moral do espírito. O espírito, estando reencarnado num corpo juvenil, não implica que seja as primeiras experiências, tratando-se antes de um espírito velho, sob o aspecto da sua idade evolutiva, não do aspecto biológico. O corpo é novo, mas o espírito traz experiências, nesse caso bastante difíceis, que deve ressarcir. Por consequência, nas calamidades coletivas, ele se liberta das imposições que geraram os seus conflitos e a sua agressão às leis divinas, libertando-se, por fim, o que é realmente importante. Vamos a uma outra pergunta solicitada para que Divaldo possa responder-nos. Aprendemos que, para a espiritualidade superior, não existe improviso. Como é o atendimento, como é o preparo dessa espiritualidade superior, no caso desses eventos? Anteriormente e também depois que ocorre, tanto para os desencarnados como para os que ficam? Observemos a resposta de Divaldo Franco. Poderia parecer que os benfeitores programam a desencarnação coletiva. Não é exatamente assim. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem o acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior. Vamos imaginar a possibilidade de uma falha em qualquer um dos equipamentos, a possibilidade de um equívoco humano, os fatores climatéricos, as circunstâncias geológicas, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Então, uma lei de afinidades atrai os indivíduos àquele evento, que ensejará a libertação dos crimes do passado em forma coletiva. Ficou tristemente célebre no Brasil e no mundo o incêndio de um circo em Niterói,
quando crianças aos milhares perderam a vida biológica e centenas de pais ficaram em grande desespero. Na ocasião, em uma página de incomparável beleza, o espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, através da mediunidade do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, narrou o que teria sido a sua causa anterior, centrada numa ocorrência grave do tempo do cristianismo primitivo. Então, a lei demorou aproximadamente 19, quase 20 séculos para reunir os espíritos delituosos e, num acontecimento fortuito, o todo do circo foi levado às chamas e, com um alto poder de combustão, caiu sobre a multidão, sendo devorada pelas chamas. A divindade, portanto, permite que os fatores mesológicos, assim como os propiciatórios, sejam previstos pelos mentores, que também contribuem para reunir todos esses seres que estão vinculados entre si, ocorrendo desse modo uma pré-programação. Certo dia, o espírito Joana de Ângeles disse-me: o acaso, o improviso nas leis soberanas seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento, que é o objetivo da programação. Mas esses espíritos, por outro lado, os que desencarnam, são recebidos por seus familiares no além, por outras entidades amorosas, qual ocorria nos espetáculos do circo romano, nos períodos do cristianismo primitivo, quando as feras dilaceravam as carnes e os espíritos se libertavam. Hosanas estavam cantando no ar. Outros mártires que os haviam precedido recebiam-nos e os levavam às regiões felizes. Nas grandes dores, nas grandes tragédias, sempre está presente a misericórdia de Deus, compensando as aflições de todos. E voltando-nos para o Livro dos Espíritos, na questão 738b, vemos a seguinte observação dos espíritos: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmuração. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parta ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. E assim vamos concluindo o tema de hoje, desejando a todos uma ótima semana, com muita paz. Muito obrigada.